suicídio é um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade. Em Assis e na região, casos recentes trouxeram à tona essa temática e a TV Assisite veio debater com os especialistas da área. Eu estou ao lado do Dr. Wilson Conte, que é médico psiquiátrico, e a gente vai conversar com ele para saber, doutor, como lidar com a temática do suicídio, né, e especialmente com a prevenção dessa situação que deixa todos tão tristes. Exato, é uma satisfação estar aqui com vocês. Na verdade, o suicídio, em muitos casos, ele pode ser prevenido. Nós sabemos que uma porcentagem importante dos casos que terminam em suicídio tem um transtorno mental associado que começa antes da emergência dos pensamentos suicidas e das tentativas de suicídio. Cerca de 80% das pessoas que se suicidaram procuraram um médico no mês anterior ao suicídio, falando sobre o próprio desejo de se matar. Então, na realidade, existem formas de prevenção. Quais são elas? Primeiro, identificar se o indivíduo está passando por algum transtorno mental. Nem sempre é fácil para a família fazer isso, por exemplo. Por quê? Porque o discurso da pessoa pode ser um discurso coerente. A pessoa pode não aparentar estar alterado nem depressivo. Mas o que ocorre dentro da cabeça do indivíduo é que existe um viés no pensamento. Então a pessoa começa a pensar que os seus problemas são impossíveis de se resolver, impossíveis de se prevenir e que eles não vão acabar nunca mais. Essas características levam a pessoa a um estado de desespero e desamparo. Um médico treinado ou um psicólogo treinado sabe identificar essas situações de desamparo, de desespero e esse tipo de pensamento que, na verdade, o cidadão está experimentando a situação de uma forma diferente da real. Na grande maioria dos casos de suicídio, os motivos que levam a desencadear a tentativa de suicídio são motivos que você, pensando claramente, não é motivo suficiente para o cidadão tirar a vida. Mas a pessoa que se suicida estava vivenciando esse problema de uma forma alterada. E essa forma alterada é essa condição de imaginar que esse problema é insuportável, que esse problema é inevitável e que esse problema nunca vai terminar. Quando a gente sabe que nada nunca termina. E o que o senhor indicaria, assim, né, como médico, para evitar que a situação chegue até esse ponto, né? Talvez terapia, o que o senhor indicaria? Sim, a questão mais importante é o indivíduo compreender que ele não precisa tomar uma decisão definitiva para um problema temporário. Mas a primeira questão, a primeira coisa que poderia ser feito, e isso já vem sendo trabalhado em alguns países, existem projetos também para o Brasil, é a prevenção na escola. É falar sobre isso na escola. O próprio papel da imprensa, o papel de vocês. Durante muito tempo se falou, não deve falar em suicídio na imprensa, porque pode... Não, deve falar sim. As pessoas que estão pensando em se suicidar, em tirar a vida, têm que entender que a situação que elas estão vivendo não é rara. 17% de todas as pessoas do mundo, pelo menos uma vez na vida, pensam em suicídio. Então não é nada raro, não é o fim do mundo a pessoa está pensando nisso. Existem formas de tratamento eficazes. Existem patologias que podem estar por trás, escondidas por trás desses pensamentos, que têm tratamento e que livrariam a pessoa desses pensamentos. Então precisa chegar a informação a essas pessoas que estão sofrendo que existe fim para esse sofrimento e que eles devem procurar psicólogos, psiquiatras, pastores, padres
pessoas que possam levar ajuda, que possam mostrar para ele que é possível tentar uma saída. Nós temos que ter muita humildade. O tratamento desse tipo de problema é muito complexo, mas nós temos condição de ajudar, e há a possibilidade do indivíduo tratado não caminhar para esse fim trágico, né? Dos indivíduos, eu falei agora que 80% procuraram médicos, etc. Para você ter uma ideia do impacto dos indivíduos nos quais foi diagnosticado um transtorno de humor, isso acontece em 38% dos casos, e foi tratado o transtorno de humor, só 1% comete suicídio. Então, em 99% dos casos a gente consegue evitar. Então, o que precisa é uma conscientização do grupo de amigos, do próprio indivíduo, de procurar ajuda, que esse não é um problema sem solução. Durante algum tempo, existe uma questão de que procurar um psicólogo, um psiquiatra, são os médicos de louco, né? Isso deve ser rompido e a pessoa deve falar, né? Talvez seja o que mais ajuda, doutor? Essa é uma lenda, porque é assim, olha. Primeiro que se psiquiatra fosse médico de louco, a gente não tinha consultório, porque tem muito pouco louco, não ia compensar ter consultório. Mas a questão mais importante é assim, o suicídio, só em 10% dos casos o suicida tem uma doença mental que você poderia classificar como loucura, que é a esquizofrenia. Isso só em 10% dos casos existe. Em todos os outros casos são transtornos que são desordens emocionais que podem ocorrer em qualquer pessoa e que ocorrem em indivíduos normais. Depressão, transtorno de abuso de substância, transtornos de personalidade, coisas que ocorrem com pessoas normais. A loucura, ela está sim relacionada ao suicídio também, mas em grau muito pequeno. Apenas 10% dos suicidas têm como comorbidade um tipo de loucura, que é a esquizofrenia. Todos os outros 90% não. E eles devem procurar esses profissionais, porque os psicólogos e os psiquiatras é que são treinados para lidar com o sofrimento emocional, né? Se eu tenho um problema cardíaco, eu vou procurar um cardiologista, que é o cidadão que é treinado para atender esse tipo de situação. Os psicólogos e os psiquiatras sabem lidar com a parte emocional e é quem deve ser procurado. Então, se você conhece alguém ou é alguém que esteja passando por um momento difícil, procure um psiquiatra, procure um psicólogo e procure ajuda, né, doutor? Sem dúvida, essa é a questão mais importante, é a mensagem mais importante. As pessoas, o grupo de amigos, os familiares, têm que conversar sobre isso, né? Como você disse, ainda é um tabu falar sobre isso, mas nós temos aí toda uma campanha, tem um mês inteiro só para falar sobre suicídio, justamente para terminar, para acabar com esse tabu. Porque a gente precisa conversar sobre isso. Falar sobre isso é o primeiro passo da prevenção ao suicídio.